Irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, página Face Neuci Souza, programa Encontro com Deus, Web Rádio Ativa Comunicações, saudação, graça e paz, bem como todos aqueles que nos assistem pelo YouTube Paróquia Santa Rita de Cássia. Queridos irmãos e irmãs, em todos os tempos, Deus tem enviado os seus profetas a fim de chamar de volta para o caminho da santidade, da obediência, os filhos e filhas rebeldes. Isso é, todos aqueles que se afastam ou se afastaram da fonte do seu amor de Pai. A nossa conversão é o objetivo maior para a obra do Senhor, a obra que Ele quer realizar na vida de todos nós, de todos aqueles e aquelas que Ele escolheu por seu povo, uma porção do povo santo de Deus. No entanto, esta conversão não é algo que acontece fora de nós, mas toda a conversão, ela se realiza dentro do nosso coração, pois conversão é um processo interior e que precisa ser desenvolvido, desejado todos os dias. Não se converte a toque de caixa, como num toque numa varinha de condom. Eu me converti, agora sou de Jesus. Não. Todos os dias é um processo de conversão. Todos os dias eu tenho que dizer o meu sim a Deus. Como diz Santo Expedito, Rode, é hoje, não é amanhã e nem depois. Rode, hoje preciso me converter. Portanto, Sião é o lugar onde nós o encontramos, seja no nosso momento da nossa oração pessoal, seja no templo, seja no nosso templo interior mais profundo, ou na oração comunitária, ou num santuário, onde vamos adorá-lo, na igreja, na comunidade, entre os irmãos, ou entre um estúdio em que nós estamos aqui em sintonia com todos vocês. A sua casa é Sião, é o lugar onde chega Jesus, é o lugar onde você vai rezar, é o lugar onde você está em sintonia com Deus, conosco, com Jesus. A Arca da Aliança, refletindo a primeira leitura, a Arca da Aliança antigamente era o lugar onde estavam depositados a tábua da lei, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o cajado e o maná. Estavam dentro da Arca da Aliança esses 3 elementos. E a profecia nos fala do dia em que o povo de Deus não precisaria mais correr em busca da aliança. Hoje, todos nós já sabemos que a lei do Senhor, ela não precisa ficar guardada na Arca da Aliança. Onde é que a lei do Senhor precisa ficar gravada? Precisa ficar gravada no meu, no seu, em nossos corações, na medida em que nós acolhemos essa palavra de Deus, proclamada pelos pastores que Ele escolheu para cuidar de nós, com clarividência e, acima de tudo, muita sabedoria. Nenhum de nós pode dizer que é ovelha sem pastor, pois a igreja de Jesus Cristo
tem o seu pastor. Porque podemos olhar de modo especial para o Papa Francisco como um pastor escolhido por Deus para guiar, para nos direcionar o nosso processo de conversão da nossa caminhada. Jerusalém é a igreja que se reúne em torno do Senhor. É a mãe que nos orienta. A igreja é sempre uma mãe a orientar todos nós, filhos e filhas, e não nos deixa à mercê das nossas próprias inclinações. A igreja de Jesus Cristo é o trono do Senhor entre nós. É onde nós nos refugiamos, é onde nos fortalecemos para a nossa caminhada em busca da terra prometida, o céu, a vida eterna, onde todos nós chegaremos um dia, se assim permanecermos fiéis ao Senhor e for o nosso desejo. Porque o Pai já deseja você, Jesus, lá no céu. Já no Evangelho de hoje, desta noite, ela nos fala que, numa palavra resumida numa frase, todo este texto sagrado, eu poderia dizer assim: a palavra de Deus produz sempre frutos de conversão em nossas vidas. Se a palavra não levar uma conversão, é porque não acolhemos. A palavra de Deus pede que possamos produzir frutos bons. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, não coloca no seu coração, ou deixa o seu coração vazio, vem o maligno e rouba o que foi semeado do seu coração. Então, ouvimos tantas vezes esta parábola do semeador, mas muitas vezes nós não entramos na essência daquilo que, de fato, ela significa para nós. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida. Você pode até ouvi-la todos os dias, ainda mais na época em que nós estamos vivendo, neste momento em que se multiplicam as mídias sociais, os meios de comunicação, que faz com que a palavra de Deus chegue até a sua casa nesse momento, e isso é bom para a pregação, isso é graça de Deus, permitir que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, ouçam essa palavra de Deus. Preciso dizer a você que não basta somente ouvir, é preciso também entender, é preciso também compreender, mas entender e compreender não pode ser traduzida da forma que nós queremos. E muitas pessoas começam a ler e dizem: agora já entendi tudo da Bíblia. Leu apenas alguns capítulos, alguns livros sagrados. Você não entendeu, não é esse conhecimento científico e teológico que aqui fala a palavra. Pois a palavra de Deus tem que ser ela vivida, traduzida para a minha vida. Cada dia eu tenho que ler essa palavra e pedir que essa palavra entre na minha vida cotidiana. A palavra de Deus precisa sempre ser traduzida para a minha vida. Eu até escuto a palavra de Deus, mas muitas vezes nós falamos: essa palavra é para o outro. Não existe palavras somente para o outro. Existe a palavra de Deus para nós, filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus é para você, é para mim, é para nós todos. Toda vez que a palavra de Deus for anunciada, eu tenho que acolhê-la
em meu coração e permitir que ela seja traduzida e compreendida para a minha própria vida. Porque se eu não fizer assim, o que diz o Evangelho? Vem o maligno, vem e rouba aquela palavra que foi colocada em nossos corações e ela tira, o inimigo tira a graça, tira essa semente da graça da palavra que foi depositada no teu coração. E aí o que acontece? Você simplesmente volta para o mundo das suas preocupações, dos seus devaneios, das distrações, e não deixo que a palavra de Deus produza os frutos na minha vida. Sejamos aquele ouvinte que deixa a palavra fecundar, frutos de conversão na minha vida, na sua vida. Que a palavra de Deus caída, semeada no teu coração, não volte, não saia de você como a chuva que cai, ela fecunda a terra, depois de fecundar, trazer vida, ela volta para o céu. A palavra de Deus tem que voltar para Ele, mas o teu coração precisa ser transformado. O teu coração precisa desta vida plena de Deus. Sabe, às vezes nós até recebemos com alegria, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, mas nós não temos profundidade, não temos raízes, e quando não temos raízes, ou seja, profundidade, não nos aprofundamos, não mergulhamos na palavra de Deus, e essa palavra aos poucos vai caindo no esquecimento dentro de nós. Quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, esquecemos ou muitas vezes abandonamos a palavra. Quando não estou muito sufocado pelos espinhos da vida, eu estou sendo sufocado pelas minhas preocupações, pelas minhas contas, com os meus problemas relacionais, com o meu emprego, se eu vou morrer, com a violência, e vou esquecendo de colocar a palavra de Deus. Com isso, eu estou sufocando em tantas outras coisas que eu não consigo ter tempo para ler, para meditar a palavra de Deus, mergulhar na palavra. Por isso que a palavra que vem até mim, a palavra de Deus não produz os frutos que precisa produzir. É preciso meditar, guardar, acolher. A palavra de Deus precisa ser colocada no meu coração em primeiro lugar. Eu preciso alimentar a minha alma, o meu coração, com a palavra de Deus. Quando a semente cai em terra boa, e sabemos que a terra boa é aquela terra que vai trabalhando a semente, que vai fecundando-a, fazendo-a brotar, a terra boa é o coração bom, é o teu coração. E é aquele coração, é aquela terra que acolhe a palavra com amor, com simplicidade, mas sem se deixar de ter paixão. A palavra de Deus vai entrando em nosso coração, permitindo que ela entre nesse coração, você vai compreendendo que a palavra de Deus, ela é sempre para você. Não é para o vizinho, não é para o teu amigo, não é para aquele que não se converteu ainda. A palavra de Deus é sempre para nós, para a nossa vida, para a nossa transformação. Vai compreendendo que quem precisa mudar sou eu. Não é o outro, não é o vizinho. Sou eu que preciso rever as minhas posturas. Sou eu que preciso rever as minhas escolhas. Sou eu quem preciso moldar o meu temperamento. Quem sabe os meus sentimentos. Eu quem preciso mudar os meus atos e, por que não, também as minhas atitudes.
A palavra de Deus serve para nos orientar, para nos moldar, a transformar e a sermos pessoas melhores. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração, na nossa vida, como uma espada que vai limpando, que vai cortando tudo aquilo que não é de Deus, e começamos então a aí nascer os brotos novos, as flores, as sementes e os frutos novos começam a nascer em nossa vida, em nossos corações. É claro que quem tem mais paixão se entrega e permite realmente viver a conversão. Também experimenta muito mais fruto. Quem se joga, quem mergulha, quem deixa a palavra de Deus renovar o coração, esses terão mais frutos e frutos em abundância. Mas cada um de nós, no seu devido tempo, sempre vai experimentar os frutos do reino de Deus, desde que permita que a palavra de Deus caia, e não caia apenas, e não seja apenas você então um ouvinte, mas que essa palavra caia do teu coração e produza os frutos que Deus deseja. Sejamos, meus amados, minhas amadas, nesta parábola da boa semente, seja você aquele ouvinte que deixa a palavra de Deus fecundar os frutos primeiros de conversão em teu coração, porque depois os frutos da paz, do amor, da misericórdia, da fraternidade, da solidariedade, da compaixão vão estar presentes no teu coração. O teu coração nasceu para ser o local do bem, o local do amor, o local onde Deus habita, e que esse coração tenha sentimentos para você sempre amar aqueles que estão do seu lado. Permita que a palavra de Deus torne você um outro Cristo, que a palavra do Evangelho transforme o seu coração, essa terra boa que Deus um dia entregou a você, que é o teu coração, seja ele sempre aquele instrumento a produzir sempre frutos bons, e que do teu coração não saia maldade, mas que tenha ele o amor, que seja você sempre uma pessoa generosa, nesse coração humilde e simples, igual de Jesus, que você possa nessa noite dizer, sempre assim, Jesus manso e humilde de coração, fazei com que o meu coração seja parecido, semelhante ao teu. Que este seja o teu desejo nesta parábola da boa semente. Que a semente, que a palavra de Deus caia no teu coração e seja capaz de impulsionar você para ser sempre uma pessoa do bem e levar você à presença do bem maior, que é Deus, o nosso tesouro, Jesus, o Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã.